Imagina o seguinte, uma veterinária dedicada a Esther Claus recebe uma chamada de emergência Uhum. e essa chamada a leva para uma mansão, assim, isolada, no meio do nada. O paciente E essa é a melhor parte. não é um cachorro, não é um gato, é um lobo enorme deitado numa cama de dossel com a pata quebrada e a cabeça no travesseiro, tipo como se fosse o dono da casa. É uma cena surreal. Mas essa cena bizarra é só a porta de entrada, né? Para um mundo de segredos de família, de mentiras e de uma verdade sobre a própria natureza da Esther que, assim, ela jamais poderia ter imaginado. E é exatamente nesse mundo que a gente vai mergulhar. A fonte de hoje é uma história de fantasia e romance chamada A Herdeira, que acompanha toda a jornada da Esther. Uma jornada em que ela descobre não só que o pai, que ela, achava que estava morto há 8 anos, 8 anos. na verdade forjou a própria morte, mas também que ela foi escolhida para herdar a liderança de uma alcaté de lobos metamorfos. E a nossa missão aqui vai além de simplesmente recontar a história. Essa narrativa nos apresenta um romance que é, assim, poderoso, aparentemente traçado pelo destino, Sim. mas hoje a gente vai investigar como esse destino é construído sobre uma base de escolhas que são sistematicamente retiradas da protagonista. Uma ótima pergunta. A pergunta que vai guiar nossa análise é: como a história justifica anular o livre-arbítrio da sua heroína em todos os momentos cruciais da vida dela? É uma pergunta excelente, porque o primeiro grande abalo na vida da Esther é justamente essa revelação de que o passado dela é uma mentira. Tudo começa ali, né? Tudo. A história começa em 2013, na Alemanha. A Esther é chamada para essa mansão, encontra o lobo, o Luca, e logo de cara ela descobre uma clínica médica subterrânea super equipada. Sim. É o primeiro sinal de que tem algo muito, muito maior acontecendo ali. E esse algo maior tá ligado a um tal doutor que construiu a clínica. E quem é o doutor? Ninguém menos que o pai dela. O pai dela, Herbert Klaus. E aqui vem a primeira bomba. O Eric, que é o segundo em comando da alcateia, conta pra ela que o pai não morreu num acidente de carro há 8 anos. Não. Ele forjou a própria morte e só faleceu de verdade de um ataque cardíaco há, 2 semanas. Vamos parar um pouco nesse ponto. O impacto emocional disso é... Gigantesco. A Esther não está lidando só com a dor de perder o pai de novo, mas com a traição, de ter chorado por 8 anos num túmulo vazio. Pois é. Toda a narrativa da vida dela, que foi construída em cima dessa perda, simplesmente desmorona. Ela percebe que o luto dela, sabe, um dos sentimentos mais íntimos... Foi baseado numa farsa. Exato. Peraí, mas a justificativa que eles dão para ela é que o pai fez isso para protegê-la. Sim. Só que esse plano parece ter uma falha gigantesca, não acha? Ele a mantém segura escondendo a verdade. Mas no momento em que ele morre de verdade... A proteção desaparece. E ela é jogada de cabeça exatamente no perigo que ele queria evitar. Exato. E a narrativa não tenta esconder essa ironia. Na verdade, ela usa essa falha no plano para estabelecer um tema central, que é a ilusão do controle. Ah, interessante. O pai dela achava que podia controlar o destino, sabe, protegendo-a da verdade. Mas o que ele fez na prática foi só adiar o inevitável. E talvez pior. Deixou ela completamente despreparada. Completamente. Despreparada para a realidade que ele mesmo criou para ela. Foi, assim, o primeiro grande ato de remoção da agência dela. A escolha de saber a verdade sobre a própria vida. E a partir daí a perda de controle só acelera. Ela fica sobrecarregada com a notícia do pai, com a informação de que ela é a herdeira de algo que ela nem entende. E a reação dela é a mais humana possível. Ela tenta fugir. Ela tá convencida de que são todos loucos. Mas o mundo exterior já não é mais seguro. Ao tentar fugir, um lobo aparece na estrada. Ela bate o carro e na floresta. Ela é atacada por outro lobo, um imenso, de pelagem mesclada. E é nesse ponto que a história tira o tapete debaixo dos pés dela de vez. Quando ela acorda, de volta na mansão, o Eric revela a verdade. Todos ali são lobos metamorfos. E a herança dela não é dinheiro ou a propriedade. Não. É a responsabilidade pela vida e pelo segredo de toda essa comunidade. Eles foram resgatados pelo pai dela, de um laboratório onde eram cobaias. Agora, precisam dela, a médica, para continuar o trabalho.
Só que a forma como eles a convencem disso é agressiva. É muito agressiva. Porque a história escolhe que o par romântico dela, o Alpha, Noah, a ataque na primeira interação deles. Parece uma péssima estratégia para ganhar a confiança de alguém. É uma péssima estratégia se o objetivo fosse uma conquista racional, né? Mas a narrativa está dizendo outra coisa pra gente. A primeira interação deles não é sobre confiança, é sobre instinto, sobre poder. Entendi. A história quer estabelecer desde o início que a relação deles não vai ser um romance comum. O Noah é um predador, e a atração que surge entre eles nasce desse perigo, dessa verdade brutal. É a forma da história dizer que a linha entre paixão e perigo ali é quase inexistente. Exatamente. E essa dinâmica de poder fica ainda mais clara no primeiro encontro civilizado deles. Que é quando ele cuida dos ferimentos que ele mesmo causou, né? Isso. A tensão é palpável. É uma mistura de medo com uma atração que ela simplesmente não consegue controlar. E ele joga sujo. Ele fala que consegue sentir o cheiro da excitação dela, o que a deixa completamente vulnerável. Ele a desarma psicologicamente antes de dar o golpe final. E ele se transforma de lobo em humano na frente dela. Não é um pedido de aceitação. Não, é uma demonstração de força. Ele está dizendo, esse sou eu e este é o mundo em que você está agora. É aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo. A história nos mostra que a atração dela não é por um homem, mas por essa força da natureza que ele representa. E a fonte dá um contexto para essa brutalidade dele, para essa personalidade meio quebrada. A gente descobre que a companheira anterior dele, a Layla, foi assassinada anos antes enquanto estava grávida. Ele é o que a história chama de um alfa quebrado. Um líder que carrega uma dor imensa e que acreditava que nunca mais amaria. A chegada da Esther não é uma cura, é uma perturbação profunda na vida que ele construiu em volta da perda dele. E é essa perturbação que o leva a ir atrás dela na casa dela, tentando convencê-la a aceitar o papel dela. E é nesses encontros que a relação dele se aprofunda. Não só na atração física, mas na troca de vulnerabilidade, sabe? Ele conta sobre o passado da alcateia, a captura na Irlanda, os experimentos. Ele está aos poucos entregando a ela o segredo mais profundo deles. O que culmina numa cena de paixão na biblioteca, Que é interrompida. pela Jessie, a única outra fêmea da alcateia. E isso é interessante porque a Jessie não age por ciúme. Não, é por proteção. Ela ouve os gritos da Esther e acha que o Noah está atacando. Isso mostra o quão pouco eles entendem da expressão humana, mas também o quão protetores eles são. Essa cena é fundamental para o que acontece depois. Durante um jantar, em que a Esther conhece o resto da alcateia, ela aprende mais sobre o mundo deles. Sim, sobre as outras alcateias, os disfarces que eles usam para viver entre humanos. E até um conceito novo, a dália. Uma forma intermediária, meio homem, meio lobo. É uma imersão cultural para ela. E no meio dessa imersão, o Noah faz um movimento de poder. Ele simplesmente se levanta e declara na frente de todo mundo: Esther é minha companheira. Sem perguntar, sem discutir, a alcateia fica em choque. É um ato de reivindicação. Que, assim, alguns podem ver como um gesto romântico, mas também pode ser visto como extremamente possessivo e controlador, não? Com certeza. E se a gente voltar para a nossa pergunta central sobre a agência dela, esse é mais um momento em que a escolha é retirada. Ele não a está pedindo em namoro. Não. Em termos de alcateia, ele está fazendo uma declaração política. Ele está definindo o status dela para o bando inteiro, solidificando o lugar dela ali. Quer ela entenda as implicações disso ou não. Ele a amarra socialmente à alcateia antes mesmo que ela tenha decidido ficar. Exato. E uma das implicações que surge imediatamente é a da mordida, o ritual que pode transformar um humano. A tensão em torno dessa ideia cresce. Mas a trama não dá tempo para respirar. Logo em seguida, eles localizam outro laboratório em Berlim, onde mais lobos estão presos. E agora o papel da Esther é vital. Ela não é mais só a herdeira. Ela é a médica da missão de resgate. E aqui a gente vê uma transição importante. Ela passa de observadora passiva a participante ativa. Ela pode não ter escolhido entrar nesse mundo,
mas uma vez dentro, ela começa a usar as habilidades dela para fazer a diferença. É o primeiro vislumbre dela assumindo um papel de verdade, não só um título herdado. O resgate é bem sucedido, mas com um custo. Vários lobos saem feridos, incluindo o próprio Noah. E é aqui que a história introduz outro conceito da mitologia deles, que tem consequências diretas no relacionamento. O frenesi. O frenesi, que é descrito como um estado de desejo sexual incontrolável que o lobo sente pela companheira após uma batalha. É uma descarga de adrenalina, de instinto primitivo. Isso era genial do ponto de vista narrativo. É genial. Não é só um detalhe de lore. É a personificação do conflito central do Noah, a consciência humana dele lutando contra o instinto animal. O frenesi é a prova de que, por mais que ele a ame, existe uma parte dele que é genuinamente perigosa para ela. E a gente vê isso na prática. Ele volta da batalha coberto de sangue, ferido, e nesse estado o encontro deles é passional, mas... Bira violência. Ele está lutando ativamente para não machucá-la, para manter o controle. E isso eleva a tensão do romance a um nível totalmente novo. A atração deles não é só emocional, é uma força da natureza que ameaça consumi-los. E essa ameaça se concretiza, mas não da forma que a gente esperava. Não é o Noah quem a machuca, mas um inimigo que a ataca na própria casa dela, deixando-a à beira da morte. E para salvá-la, o Noah faz a única coisa que pode. Ele quebra a promessa que fez e a morde, iniciando a transformação dela. É o ponto de não retorno. E aqui a história nos entrega a maior de todas as revelações. Quando a Esther acorda, curando milagrosamente, o Noah confessa que esta foi, na verdade, a segunda mordida. Vamos destrinchar isso, porque é o pilar de toda a trama. A primeira mordida aconteceu anos atrás, logo depois do acidente de carro que matou a mãe dela. Nossa! A Esther também estava morrendo, e o pai dela implorou ao Noah que a mordesse para salvar a vida dela. Ou seja, a transformação dela não começou agora. Começou há anos, sem que ela soubesse. Isso explica as coisas estranhas que ela notava nela mesma, como a cicatrização rápida. A sensação de traição para ela deve ser avassaladora. A vida inteira dela foi manipulada. Pelo pai, que tomou a decisão original, e pelo Noah, que guardou o segredo e agora a transformou completamente. A escolha foi roubada dela 2 vezes. 2 vezes. E para completar, os inimigos destruíram a casa e a clínica dela. Tudo que a conectava à vida antiga foi literalmente apagado do mapa. Exatamente. A história remove metodicamente todas as âncoras dela, com o mundo humano, forçando-a a encarar essa nova realidade. Não há para onde voltar. E é nesse momento de perda total que a narrativa a força a encontrar uma nova força. E ela precisa dessa força quase que imediatamente. Nem todo mundo na Alcateia aceita essa transformação. A Shay, outra loba, a desafia abertamente. Ela se recusa a aceitar uma ex-humana como parceira do Alpha. O confronto é inevitável. E é na luta contra a Shay que a Esther se transforma em loba pela primeira vez. É a manifestação física completa da nova identidade dela. Ela se torna uma loba magnífica, de pelagem creme e dourada. Mas o mais importante não é a transformação em si, é o que ela faz com isso. Ela se lembra das palavras do Noah sobre liderança, que um alfa precisa tomar decisões difíceis pelo bem da Alcateia. Sim. E com isso em mente, ela não apenas se defende, ela luta, vence e ela mata a Shay. É um momento brutal, mas é o primeiro em que ela toma uma decisão ativa e definitiva sobre o lugar dela nesse novo mundo. É a virada. Ela não é mais a vítima das circunstâncias, ela se impõe como a fêmea alfa. É a sua ascensão. A narrativa a despojou de tudo para que ela pudesse se reconstruir, não como a humana Esther Klaus, mas como a loba alfa. E logo depois dessa afirmação de poder, vem as últimas peças do quebra-cabeça. Ela descobre que está grávida. O novo metabolismo de loba tornou os contraceptivos dela inúteis. Mais um sinal de que a vida antiga acabou. E a revelação final e mais pessoal. O Noah confessa que era o admirador secreto dela o tempo todo, mesmo antes de se conhecerem formalmente. As flores, os presentes anônimos. Era ele. Cuidando dela à distância, já conectado a ela por causa da primeira mordida. E a história termina com ele se mudando para uma nova casa, uma ilha na Grécia, onde ele construiu uma nova clínica veterinária para ela,
e esperando o nascimento do filho, Lucian. Então, se a gente olhar para o todo, a jornada da Esther é uma exploração sobre identidade, sobre destino, sacrifício. Ela é forçada a aceitar uma nova natureza, mas no final ela encontra força e um propósito que talvez nunca tivesse encontrado na vida antiga dela. A história a quebra para reconstruí-la mais forte. É uma história sobre se tornar quem se é, mesmo que esse quem seja algo que nunca se imaginou ser. E isso nos traz de volta à nossa questão inicial. Exatamente. A história se apoia muito na ideia romântica de companheiros de alma, um amor predestinado. Mas, como a gente viu, esse destino foi pavimentado com a anulação do livre-arbítrio. Completamente. As decisões do pai dela e do Noah salvaram a vida da Esther, mas também aprenderam a um futuro que ela não escolheu. E isso nos deixa com uma reflexão final. Até que ponto a busca por um bem maior ou a força do destino pode justificar a remoção da escolha de uma pessoa? O amor que nasce de uma imposição pode ser considerado tão verdadeiro quanto aquele que nasce da liberdade?